Bom dia, amigos ouvintes. Novamente, com muita alegria, com senso de humor lá em cima, né? Que a coisa mais gostosa que existe, no termo de expressão, aqui na Terra, é sentir Deus próximo da gente. A gente tem ânimo, mesmo na pobreza, na dor. A gente tá lá em cima, entendeu? Porque a gente sabe em quem tem crido, sabe na proteção que a gente pode contar, sabe que está protegido com um que nunca vai te abandonar e que as suas leis são perfeitas, justas e santas. É por isso, talvez, que seja até enjoativo para alguns, que parece repetitivo, e eu condeno muito essas coisas, quando eu toco sempre nessa área, o respeito a esse grande Deus, além de cuidados que temos de estar sempre ligados para que não venha de forma alguma atingir a palavra dele. Porque só ele tem o poder nas mãos para nos amparar e nos dar segurança que possamos contar com essa grande verdade. E sabendo disso, hoje eu quero falar da situação e do final, não é? E a gente tem que ter cuidado. Quando a pessoa está indo num rumo que ainda não conhece, a primeira coisa que a pessoa faz é se preparar. Quando se prepara uma viagem, principalmente para um lugar mais deserto, a pessoa nunca pode esquecer a água, nunca pode esquecer um tipo qualquer de agasalho e colocar na sua mochila as coisas, os pertences que sabe que são coisas mais urgentes que pode ser usado, não é? Então, nessa vida, você tem que preparar para tudo. No jeito do assentar, do levantar, do caminhar. Sentar pode, se não reparar, sentar em qualquer lugar que não podia. Levantar, até a medicina passa que a pessoa não se deve levantar subitamente. E pode causar uma tontura, uma coisa assim, né? Tem que pegar primeiro uma postura para depois tomar a decisão, né? Andar, tem que ter o máximo cuidado de olhar onde pisa, né? Para evitar que leve um tropeção. O tropeção pode perder aí, às vezes, um pouco aí de pele ou a mesma unha, conforme você tiver de chinelo, né? Mas também esse tropeção pode bater a cabeça, como há pouco tempo. Uma pessoa simplesmente tropeçou, caiu, bateu a cabeça no meio-fio e foi a óbito. Então, um simples caminhar, nós temos que saber para onde estamos indo, se temos necessidade de ir a tal lugar, se vamos ganhar alguma coisa com isso, nem que seja um local para uma higiene mental, mas isso tudo é resultado. Porque tem caminhada que você lucra e tem caminhada que você perde. De um jeito ou de outro, você perde. Então,
Quantas pessoas existem? Não que eu estou incentivando que alguém se tranque numa casa. Nada disso. Eu estou mostrando o que pode acontecer. Que é isso que os outros ensinadores deveriam, com muito mais condições, estar fazendo. Balela não nos põe em lugar algum que seja o nosso desejo. Porque isso perde até para piadas. Porque piadas, tem umas que é de mau gosto, né? Mas tem piadas que é descontração, né? Que leva até a gente ficar um pouco mais leve, descontraído, né? Que o mundo pode estar ruim, pode estar do jeito que tiver, mas não é chorando, puxando os cabelos, que você vai realizar sonhos e vencer batalha. Não é assim. A sua queda no comportamento, às vezes indo para o lado da tristeza, demonstrando que está desfalecido, simplesmente dá mais força para o seu inimigo. Ele vai conhecer no seu rosto a sua reação. E até, se vier a esboçar algumas palavras, que ele se acha que é totalmente negativa para o seu lado, você já começa a perder até na troca de palavras com essa pessoa. Ele vai conversando com você e vai descobrindo no seu olhar, no movimento da sua face, na descoloração, às vezes gaguejando, porque alguns já têm mesmo esse jeito de ser, mas também numa pressão alguém começa a fazer isso. Os investigadores entram muito por esse lado. Olhar firme nos olhos, no rosto. Tem muitas coisas que o investigador sabe por onde entrar só pela sua reação, ou pela nossa reação. Até do mexido dos olhos. Ele já acha um caminho para ele entrar, para investigar. Mas será por que eu estou falando isso, né? É porque Deus usa as coisas menores desse mundo para confundir as fortes. Deus coloca, às vezes, em certo caso, a pobreza acima de qualquer riqueza. Foi isso que levou Jesus a dizer: não ajunteis tesouro na terra, onde a ferrugem corrói e a traça consome. Antes, ajuntai o vosso tesouro no reino de Deus, onde nada disso vai acontecer. Você viu aí? Quando ele disse não ajunteis tesouro na terra, ele não estava dizendo encruza os braços, não tente crescer, viva na miséria. Não. Ele estava advertindo que quando se trata a palavra tesouro, ela não é só um aumento de bens. Ela passa a ser, de uma maneira estúpida, já tipo na formação de um reino para si próprio. Ele até chegou a dizer: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Se for levar sem revelação, se fosse eu, Jesus, dizendo, eu ia dizer bem assim: olha, nenhum rico entra no reino de Deus. Porque se é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, não era mais fácil dizer não vai entrar nenhum? Porque passar um camelo no fundo de uma agulha é impossível. É impossível.
Apesar que tem pregadores que pregam por aí, não estou apontando o dedo, viu? É porque existe, e eu não sou totalmente otário. Eu não sou super inteligente, mas também não sou tão baixo em entendimento. Eles dizem nas pregações, para defender a área de alguém, que a agulha é uma passagem num túnel, tipo faz aqui, né, no Brasil, ou em outros países, para passar uma passagem, para atravessar uma pista, passando por baixo. Brasília tem muito isso, né? Então, eles apontam que aquilo ali, que era a agulha que Jesus estava referindo, que era estreito o canal e não cabia o camelo com as cargas, porque as cargas pegavam do lado. Não é verdade, viu, amigos? Essa pregação é nojenta. Sabe por quê? Porque aquela via dupla que passava os camelos carregados, vamos na ideia deles, não passava só camelo com carga, não, amigos. Aquilo ali tinha multidões de pessoas que passavam ali no mesmo momento. Como que eles iam passar num lugar todos juntos, onde estava passando um camelo, como diz eles na pregação, que só por causa das cargas que ele ia levando sobre si, não estava cabendo, ele passava com a maior dificuldade, tanto que ele diz, é mais fácil, quer dizer, tinha dificuldade para passar. E eles pregam essa outra maneira aí, até porque diz que traduzido lá para Israel lá, agulha, eles chamam essa viaduta aqui, né, de todo mundo aí. Mas ele também não estava dizendo que nenhum rico entrava, não. Ele não estava falando isso. Ele estava falando de ricos avarentos. E olha aí, ele não fala isso só contra os ricos avarentos, não. Ele está falando também contra o pobre que quer se fazer de rico. E como dizem piadas por aí, quando quer ofender uma pessoa, diz: quem é você? Você não tem nem aonde cair morto. Às vezes a pessoa está tirando aquela maior onda, querendo aparecer na fita como rico. E segundo as revelações, esse pobre que entra nessa qualidade, começa a pisar os outros companheiros da sua escala, e para ele vai ser muito mais difícil a vida sendo pobre, querendo passar por rico. Ele vai pagar o preço que o rico paga, mas ele tem, né? E ele não tem. A vida dele vai virar um inferno. Cada um no seu local, na qualidade de um bom seguidor de Deus. E aí, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Basta o que Deus coloca nas nossas mãos. Se Ele não colocou coisas grandiosas, é porque não temos capacidade para dirigir essas coisas. Tem pessoas que eram pobres quando eu conheci pessoas assim. É como eu falo de experiência. E se for para mim começar a contar mentira, eu me isolo de tudo. Se eu tiver um amigo e notar que esse amigo não passa de um mentiroso, caçador de problemas, vou usar a palavra pesada, um vigarista qualquer, perdeu a minha amizade. Por favor, esse tipo de pessoas eu quero que já entra no seu estado normal e eu não vou ser um bom companheiro para ele. Porque o próprio Jesus disse: como andarão juntos se ambos não forem de acordo? O que Jesus disse aí nas revelações? Claro que não de um modo geral.
Mas ele estava dizendo o seguinte: se você só anda com ladrão, precisa falar que você não rouba? Como que você vai viver andando junto sempre com um mau caráter e quer que o povo tenha que você é bom caráter? Às vezes até que você ainda tenta ser junto, mas as aparências, certo? Elas enganam, mas também esclarecem. Tem coisa que não precisamos nem falar, nós já expressou quem somos nós. Tanto é que está escrito que a nossa vivência, a nossa maneira, nosso caráter, fala mais alto do que o que nós falamos com a boca. Certo? Então, é profundo dizer que pertence ao reino de Deus. Primeiro tem que ter qualidade espiritual. Tem que obedecer a esse rei que é dono do reinado que você quer fazer parte. Certo? Empresário nenhum vai pegando qualquer pessoa que passa na rua, ou mesmo dentre os seus funcionários, e dizendo, olha, você de hoje para frente é o gerente. Ele faz uma assembleia cheia de testes e profundos testes para descobrir quem realmente tem qualidade, sabedoria, educação naquilo que vai exercer, capacidade. Ele quer um elemento que tem mais ou menos a base do seu comércio e que, se ele viajar, ele pode ter certeza que esse elemento faz o papel do dono. São esses que Deus... Por isso que é muitos chamados, poucos escolhidos. É porque quando vai fazer uma assembleia, para encontrar as pessoas que o empresário que eu estou falando quer, ele faz uma assembleia, muitos. Mas será que do meio desses muitos ele vai tirar 150 gerentes para a mesma firma? É claro que não. Claro que não. O caminho é estreito e apertado, o que conduz à vida eterna, disse Jesus. E muitos procurarão entrar e não poderão. Quem está procurando entrar e não vai poder? Exatamente esses que estão passando por falsos cristãos. É o mesmo que sem palavras está dizendo, eu faço desse jeito e depois vou para o céu porque Deus é idiota. Não precisa falar, não. Só você tentar esse engano, você está enganando você mesmo, mas a Deus não. Deus está vendo tudo. Tanto que o apóstolo Paulo disse, o salário do pobre está diante de Deus clamando. O salário. O sangue de Abel clama a mim desde a terra, quando Caim matou. Olha lá quem estava clamando a Deus. O sangue estava lá no chão, clamando a Deus. Isso significa aquilo que também está escrito. Não há nada que esteja oculto que não venham a ser revelado. Naquele dia, todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor dos Exércitos. Pobre você, pregador. Pobre você. Você é o mais miserável de entre os homens. Porque você está tentando maquiar uma situação que venha para o seu lado como êxito e como desgraça para os que você diz que está conduzindo ao reino de Deus. E isso tudo vai ter um preço. Que essa falsidade ideológica que você tem usado, você é inteligente, né? Para poder saber que eu não estou dando nomes, como se diz o ditado, aos bois.
Então, essas pessoas são aqueles que os apóstolos diziam, são amantes, homens, amantes de si mesmo, que pela sua evolução, pelo seu bem, ele desgraça com a casa da própria viúva, uma pobre viúva, que eu sempre toco na área da viúva, porque geralmente quando a mulher de bom caráter chega nessa fase de ficar viúva, a não ser por um acidente que leva seu esposo ainda, ela nova, geralmente essa mulher, ela não quer separação, ela é uma família, ela está velha. E a pessoa vai pegando o estado já para o lado da velhice, ele vai perdendo a força dos seus órgãos. Alguns perdem até a vontade de viver. E até fala, se eu morresse agora. Porque é difícil essa fase. Hoje, pregador, de que eu estou falando, está aqui no volante do carrão, né, passeando, um bom salário lá para aqueles coitadinhos, que está passando 10% da migalha que já ganha para tratar dos seus filhos e você está assaltando. Você é o próprio demônio. Acorda. Aliás, também você não quer acordar, né? Você quer tornar mais especialista, porque até a aula, nesse sentido, já está existindo, né? Neguinho está entrando na teologia sistemática e até os cabelos. É para salvar pessoas? Não, é para ter poder de disputa, para disputar uma salvação que só de Deus é capaz de chegar ao homem. Escute bem, eu não estou te agredindo, não. Né? Estou te agredindo, não. Eu vi uns canalhas ontem, né, em um vídeo, e vi uma pessoa que estava sendo usado pelo Espírito Santo. Quando ele diz, se preparam, viu? Ele usou até uma palavra que eu usei. Acabou a farra, porque Deus está levantando um sistema religioso, usando a sacanagem de vocês, né? Para ficar mais fácil. Porque Deus não usa sistema algum criado pelo homem para reger esse planeta, esse universo. Que Deus é muito mais sábio do que você pensa. A sua sabedoria, está escrito na Bíblia, é loucura para Deus. Por mais sábio que você pensa que está sendo, que está vivendo numa boa, assaltando os pequenos aí, impondo taxas 10% e mais coisas por aí, e ainda chama eles de ladrões. Você está roubando do Senhor. Quem que é o ladrão que está roubando do Senhor? É você que está vendendo as coisas de Deus e criando salário em cima dos que está sendo ali iludidos. É você que rouba do Senhor. Não é quem leva os 10% para você, não. Nem respeito pelo ser humano você tem. Quando chama eles de ladrões, se você não pagar, você está roubando do Senhor. Vai lá em Malaquias 3:10, que nem com o resto do mundo não está falando de levitas. Que a eles sim tinha que dar os 10%, porque eles não receberam herança, ou vocês não têm lido a Bíblia. É claro que não, né? Vocês pegam um versiquinho aqui e pegam outro lá no final da Bíblia, para poder dar sentido um para o outro e formar a sua falcatrua. Formar o seu engano, com a pregação bonita, cheia de recorte, conheço a Bíblia de capa a capa, eu sou o cara. E muitas pessoas são sempre, companheiro. Você está os enganando. Mas Jesus, você não esquece disso não, viu? Eu estou te ajudando. Jesus disse assim, que se possível, esses elementos que sairiam pelo mundo enganando,
Se possível fosse, ele enganaria até os escolhidos. Mas você não engana escolhido, não. Sabe por quê? Porque se você enganar, é claro, eu estou falando de quem está enganando, né? Qualquer que seja que esteja procurando a Deus a ponto de cair no assalto dos 10%, você é que vai pagar por ele. Ele sofre até fome na casa dele para encher os seus bolsos. Que tem neguinho aí milionário, podendo ser contado como um dos mais ricos da terra. Tirou tudo das pessoas fracas. Eu conheço pessoas que ficou até sem vasilha de utensílio para uso da casa. Tomaram tudo, dizendo que ele ficaria rico. E nesse engano, ele caiu. Se não fosse muita gente cair de cima, eles já tinham mandado essa pessoa. Eu vou abrir o jogo. Essa pessoa chega a ser, de certa forma, parente da gente. Nós batemos muito para que isso não acontecesse, porque eles queriam que ela vendesse a propriedade, a única casinha que essa pessoa tinha para morar, porque o resto eles já tinham levado tudo. Você não tem vergonha na cara, não, ô pregador que tem essa qualidade? Ladrão, enganador. Você está taxado lá nas cartas de João, de 3º João. Sairiam pelo mundo, enganando, mentindo. E estão fazendo mais ainda. Que o apóstolo disse que sentariam nos lugares celestiais, querendo ser Deus. E o povo, por sentir comichão nos ouvidos, que não sabe mais quantas religiões tem. Certo? Um comércio, né? Lucrativo. Usa o nome de Deus. É a parte mais sensível que nós encontramos. Nos abala e nós os entregamos. O comercinho, para quem não presta, que pegou como cola. Pegou tanto que estão tentando construir filiais em tudo quanto é lugar. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Aguarde bem. Eu não estou querendo destruir você. Eu estou querendo te tirar do assalto de vender as coisas de Deus, porque ele não vai te perdoar, companheiro. É isso. Eu é que sou o seu amigo. O meu amigo é aquele que mostra onde estou errando. Não é aquele que passa a mão na minha cabeça e o tapinha nas costas, não. Esse não é meu amigo. O que esconde o meu erro e não me avisa, esse não é amigo, não. Por mais que pareça. Porque o amigo é aquele que mostra o perigo. E eu ter tempo de regenerar. Mas, fica tranquilo. Você que não está ligado a nenhuma seita, certo? E tem sido chamado que é do diabo, porque não pertence a uma religião dessa aí. Não, fica tranquilo. Esquenta a cabeça, não. Deus está levantando um povo diferente de vocês, viu? Vocês têm pregado que o anticristo vai fechar as portas das igrejas. Não é o anticristo que vai fechar, não. É você que está fechando a porta, até da sua casa, para que Deus não entre nela. Não é só a porta da sua, que você chama de igreja, que nunca teve esse nome. Igreja somos nós. Você está fechando a sua entrada. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que fica na porta, não deixa entrarem, não entrem nem deixa os que querem entrar, entrarem. Ou não tem isso na Bíblia? Ou não é isso que vocês estão fazendo? Vocês conhecem as Escrituras, mas estão cegando o entendimento das pessoas.
Parem com isso, pelo amor de Deus. Parem com isso. Mas você que está sendo taxado como do diabo por essas pessoas, por não estar na congregação dele, lá na seita dele, não fica cismado, não. Porque Jesus chegou a dizer para os discípulos, as prostitutas vão entrar diante de vós no reino de Deus. Porque não é o que você pecou que vai te separar totalmente de Deus. É o que você não quis mudar. Que você gostou da situação. Mas diz o Apocalipse que naquele dia do combate que já começou, que Paulo disse que a luta agora não é mais pela carne e o sangue, que é também, né? Mas é pelas potestades do ar. É uma luta espiritual de punição sobre pessoas más e covardes e que diz respeito a Deus. Mas aquele que tiver Deus, independente de estar ligado ao homem, porque Jesus falou que qualquer que se entregar na mão do homem, ele é maldito, ele é amaldiçoado. O anjo vai passar e te selar na testa. Porque a escolha para pôr no reino de Deus não é homem que faz, não. Deus não ia pôr homem aqui para escolher alguém para mandar para lá. Vai mandando para mim, vai mandando. Quem faz a escolha é o próprio Deus. Ele disse, eu terei misericórdia daquele que eu tiver misericórdia. Então, é isso, amigo ouvinte. Eu te agradeço muito por estar me ouvindo, porque eu reconheço que as lives são um pouco extensas, mas tem que ser assim. Às vezes eu tenho vontade de falar textos lindos que tem aqui na Bíblia, mas não adianta só eu ficar falando para você de Bíblia, porque tem muita gente que por causa desses pregadores falsos já está tendo nojo desse livro. E diz simplesmente se é qualquer livro feito por mão de homem. Sabe por quê? Com quem que ele aprendeu a falar assim? Com esses aí, ó, que devia tirar daqui de dentro as revelações e ser honesto. E quanto mais eles apresentam a Bíblia, mais bandido eles viram. E aí o povo está desprezando essa maravilha aqui, ó. Certo? Essa aqui é a seta que indica a vida eterna. Mas nas revelações. Jesus não mandou ler, não. Ele mandou examinar. Como que examina? Né? Porque vocês cuidam de ter nela a vida eterna, então leva ela com cuidado. Certo? Mas os anjos vão separar essas pessoas e selar na testa. Os escolhidos de Deus antes que o mundo existisse. Eu peço você que deixe o like, se compartilhe com alguém. E vamos formar um grupo desses novos pregadores que Deus está levantando da terra, que não aceita ladrão na direção para mandar gente para o céu. Viu? Então, ajuda. Eu não estou convidando você para vir para um templo, eu não tenho quatro paredes, nem quero juntar um grupo de pessoas, como muitos fazem para encher o meu bolso. Não tenho nem mínimo interesse, porque eu sei a carga, o trono que vai me julgar depois acerca de uma coisa dessa. Eu sou uma pessoa que eu falo de Deus, não tenho vínculo com religião, eu sou um religioso. E basta você ser assim. Senhor, meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por todas as coisas que tem nos feito. Pela noite, pelo novo dia, pelo alimento que entra na minha casa. E pedindo também pelos ouvintes que não falte, num mundo tão conturbado como está ficando nesse começo do fim, que eles tenham o necessário nas suas casas. E que as dores que está perturbando alguém que está aos gritos, seja em qualquer lugar da terra. Não importa. Eu peço que amenize, Senhor, e dê revelações para que as pessoas entendam. Eu quero agradecer o Senhor e os anjos acima de todas as coisas. Em nome de nosso Senhor Jesus,
Com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.